Quando a gente vai para o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, nós vamos ver duas coisas. Primeiro, a igreja. Segundo, o vencedor da igreja. Porque Jesus fala, no capítulo 2 ao 3, ele fala ao que vencer. E toda vez que ele fala ao que vencer, ele faz uma promessa. E essa promessa é uma promessa de galardão, são promessas altas, e que ele recompensa de maneira alta. Então você vai ver da igreja em Éfeso, da igreja em Esmirna, da igreja em Filadélfia, da igreja em Tiatira, da igreja em Sardes, da igreja em Laodiceia, da igreja em Pérgamo, você vai ver recompensas ao que vencer. Só que olha só, em Apocalipse 2 e 3 é dito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Quem pode ouvir o Espírito Santo? A igreja. Só a igreja pode ouvir o Espírito Santo. Você acha que uma pessoa incrédula, você acha que uma pessoa que está sobre o Deus dessa era, esse Deus governante que age sobre essa era, essa pessoa pode ouvir o que o Espírito está dizendo? Ela não tem a menor chance de ouvir. Ela primeiro tem que se entregar a Cristo. Ela primeiro tem que ser salva. Ela primeiro tem que nascer de novo. Depois que ela é regenerada, ela passa a ouvir o Espírito. Né? Quando a gente vê, por exemplo, Jesus tendo cuidado de falar em parábolas, é para que ele não queria que pessoas que blasfemaram contra ele crescem. Só que ele diz, que tem ouvidos para ouvir, ouça. Que ouvido é esse? Espiritual. E ouviria de quem? Do Espírito Santo. Quando a gente vai para as igrejas do Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, a gente vê o tempo todo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o Espírito fala às igrejas. Então, igreja, em Apocalipse 2 e 3, está falando de pessoas salvas. E o que é igreja? Do ponto de vista do Senhor. Não do ponto de vista de João, do ponto de vista de Mateus, do ponto de vista de Paulo, do meu ponto de vista, do seu ponto de vista. Porque nós podemos, por exemplo, achar que uma pessoa é da igreja quando de fato ela não é. A gente pode ser enganado por uma pessoa. Tem muitos hipócritas na igreja. O próprio Senhor previu o joio sendo crescido no meio do trigo. Então, a minha análise da igreja ela é imperfeita. Eu vou acabar colocando uma pessoa que não devia e vou acabar excluindo uma pessoa que não deveria ser excluída. Isso pode acontecer. Posso julgar um irmão como não sendo um irmão verdadeiramente salvo, ele é salvo. E posso achar que um irmão é totalmente salvo, quando na verdade ele é um hipócrita. Eu posso ter esse problema de avaliar a igreja. Mas o Senhor não. O ponto de vista das igrejas do Apocalipse é do Senhor. Que ali está dizendo que ele esquadrinha as igrejas. Os 7 candeeiros, ele passou ali entre os 7 candeeiros. Ele sabe cada igreja. E quando a Bíblia fala igreja, não é do ponto de vista do apóstolo João, que escreve o Apocalipse. É do ponto de vista daquele que passeia, que passa pelos candeeiros. Então, igreja, as 7 igrejas da Ásia, são igrejas do ponto de vista do Senhor. E o que é uma igreja para o Senhor? A igreja para o Senhor é todo aquele que passou pela pedra de confissão. Qual que é a pedra de confissão? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Por quê? Porque é ele próprio que edifica essa pessoa na igreja. Então, quando a gente fala de igreja, no Apocalipse, sendo dita pelo Senhor, reconhecida pelo Senhor, nós estamos falando de uma igreja verdadeira. Não é uma igreja institucional, organizada, não é uma igreja feita por homens, não é uma denominação, não é uma religião. É a igreja como o Senhor a vê. Agora, dentro da igreja como o Senhor a vê, e para ser igreja você tem que ter sido plantado pelo Senhor nessa igreja, você tem que ter sido salvo, você tem que no mínimo ter passado pela pedra de confissão. Ele diz que há os que vencem e os que não vencem. Então, igreja é a formação de vencedores e de não vencedores. Mas tanto o vencedor quanto o não vencedor, ele é a igreja pela pedra de confissão. Então, pertencer à igreja não depende da minha vitória. Pertencer à igreja depende de Cristo me plantar na igreja. Eu tenho que receber Cristo, eu tenho que aceitar Cristo, eu tenho que ter fé nele, mas não depende de mim. Me manter na igreja, pertencer à igreja. Pertencer na igreja e me manter na igreja é uma coisa totalmente voltada ao Senhor. É uma obra dele, não tem nada a ver comigo. Então eu sou da igreja. E na igreja há os que vencem e os que não vencem, porque é dito lá o tempo todo em Apocalipse, ao que vencer. Pessoas vão achar que os que não venceram na igreja são perdidos.
Mas eles não podem ser perdidos, porque sequer eles poderiam ser igreja. Porque se você admite que o que não venceu é um perdido, você está admitindo que o Senhor colocou perdidos na igreja. Isso pode ser a sua igreja. Mas a igreja do Senhor não tem perdido. Porque a igreja não é o ajuntamento de perdidos e salvos, de pessoas mistas. A igreja só pode ser igreja a partir de pessoas salvas. Então o que venceu é da igreja e o que não venceu também é da igreja. Então, nesse sentido, a igreja é formada de vencedores e de derrotados, desde que essa pessoa tenha passado pela pedra de confissão.